Nesta noite foi lido Marcos capítulo 7, que se fala sobre Jesus e a tradição judaica. Antes um pouco de começar mais a fundo na mensagem, o que significa tradição? Tradição é um costume que é passado de pessoas para pessoas. Ou seja, uma tradição pode ser criada por um líder religioso, por um pastor, ou por um padre, alguém de alguma outra denominação. E essa pessoa passa esse costume para os seus seguidores, e os seus seguidores passam para os seus filhos, passam para os seus amigos, passam para os seus netos, e assim se desenvolve o que nós conhecemos como tradição. Existem algumas tradições que nós fazemos que vão nos levar para mais perto do Senhor. Como, por exemplo, ontem foi o culto de Santa Ceia. O culto de Santa Ceia é uma tradição da igreja para que nós nos reunimos e pudéssemos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus para lembrar do sacrifício que Ele fez por cada um de nós, quando Ele entregou a sua vida naquele madeiro. Isso seria uma tradição que nós seguimos e nós fazemos isso todos os meses, no primeiro sábado do mês. Então, quando está chegando o primeiro sábado do mês, você sabe que é o sábado da Santa Ceia, então você já se prepara para reservar um tempo para você vir à casa do Senhor participar da ceia com seus irmãos. A igreja recentemente começou uma nova tradição também, quando nós estipulamos que nós iríamos orar uma semana no mês, e nessa semana toda a igreja se reuniria. Então nós estamos fazendo isso já há vários meses, e quando está chegando na última semana do mês, nós nos lembramos, é a semana de oração da igreja, então nós queremos fazer com que essa tradição passe adiante. Por quê? Porque algumas tradições nos levam para mais próximo do Senhor. Mas o que acontecia nos dias do Senhor Jesus? Também existiam as tradições criadas pelos fariseus. O que acontece, o perigo de uma tradição é quando ela se torna mais importante do que o que está escrito na Bíblia. Você pode começar a pensar, a igreja ora uma vez por mês, então você pode começar a falar, uma semana no mês é uma semana especial de oração na igreja, então você vai olhar para outra igreja que não tem isso, e você pode começar a acusar a outra igreja que não está fazendo a mesma coisa que você faz. Isso é um erro. Tal erro ocorreu também nos dias do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus ia muito contra os mestres da lei. Por quê? Porque eles observavam mais as tradições do que a verdadeira palavra do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus estava reunido e veio uma delegação enorme de Jerusalém, com vários fariseus, vários mestres da lei. E o verso 1 vai nos dizer, os fariseus e alguns dos mestres da lei vindos de Jerusalém, porque Jerusalém era o quartel-general dos fariseus. Eles se reuniam lá para discutir sobre todas as coisas, e eles vieram justamente para observar o Senhor Jesus e observar se o Senhor Jesus estava fazendo alguma coisa contra a lei. Mas o Senhor Jesus não pecava, não transgredia a lei. Então eles começaram a observar os discípulos do Senhor Jesus. Para quê? Para que achar alguma coisa que os discípulos fizessem, que eles considerassem pecado, para eles terem alguma coisa para acusar o Senhor Jesus. Assim também acontece nos dias atuais. Muitas pessoas olham
Ao invés de olhar para o Senhor Jesus, ao invés de observar o Senhor Jesus e tentar mudar as coisas que estão na sua vida, para tentar ter um novo nascimento e conhecer cada dia mais e mais, eles estão presos em tradições. Algumas igrejas evangélicas, ainda nos dias atuais, usam o que nós chamamos de usos e costumes, que são tradições aplicadas dentro da igreja. E o que acontece com essas tradições? As pessoas normalmente começam a observar: a irmã não está usando saia, a irmã cortou o cabelo, a irmã colocou o brinco, o irmão está andando de bermuda para a rua. E as pessoas começam a observar tantos detalhes e esquecem do fundamental. Sem uma mudança de vida, sem uma verdadeira transformação interior, você pode colocar a capa mais bonita que tiver, que você não vai ser salvo. Eu me lembro muito bem de um caso que aconteceu há uns 2 ou 3 anos atrás, enquanto meu pai ainda fazia trabalho no presídio. E tinha um rapaz lá que começou a invocar o nome do Senhor. E então outros pastores começaram a aplaudir aquele rapaz dentro do presídio e começaram a deixar ele pregar, e ele começou a se engrandecer, porque ele estava servindo o Senhor no meio do presídio. E então esses pastores pediram autorização para o chefe do presídio, para o diretor do presídio, para liberar ele para pregar nas igrejas aqui. Então, vocês imaginam, se um carro sai aqui da igreja hoje, vai até lá no presídio, pega um preso aqui e traz ele para pregar aqui em cima do púlpito. E isso era o que estava acontecendo. Esse rapaz chegou aí na minha casa, porque ele gostava muito do meu pai. Numa das saidinhas que ele teve na cadeia, ele saiu, e eu conversando com ele, eu ouvia a arrogância nas palavras daquele homem. Mas o que aconteceu? Eles pegaram, colocaram um terno, uma gravata naquele homem e falaram: esse é um servo de Deus. E colocaram ele para dar pregações na igreja, e as pessoas aplaudiram ele na igreja. Meu pai falou para ele: cuidado, porque o que estão fazendo com você é errado, você pode cair, você não tem estrutura para manter isso. E foi isso que aconteceu. Infelizmente, alguns dias depois, ele também teve uma saída da cadeia, e nessa saída ele trocou tiros com a polícia no Novo Horizonte. Que tipo de servo de Deus estava com uma capa? A capa, a sua roupa, não mostra nada do que está por debaixo da sua pele. Somente quem pode ver o seu interior? Somente o Senhor Deus. Tradições não vão te deixar muito mais crente. Vestimentas não vão te fazer, podem até fazer que as pessoas olhem para a rua: olha, ele está indo para a igreja. Mas quando você realmente serve ao Senhor, aonde quer que você chegar, independente da roupa que você tiver, as pessoas vão começar a conversar com você e vão ver que algo há diferente na sua vida. A semana passada eu estava viajando e eu cheguei no aeroporto e tinha um casal lá. Eu já tinha chego lá no Canadá, e esse casal começou a conversar comigo no ponto de ônibus. E eles começaram a falar comigo, e aquele senhor, ele pegou, olhou para mim e falou assim: você não é católico? Eu falei para ele: não, eu sou evangélico. Ele falou assim: a gente vê, porque nós também somos.
Eles eram de uma igreja batista lá do Canadá, e eles tinham acabado de chegar na cidade. Mas o que acontece? Quando você chega, independente do lugar que você estiver no mundo, se você tem o Espírito de Deus na sua vida, não importa aonde quer que você chegar, as pessoas vão chegar, vão olhar para você. Se a pessoa testifica com o seu espírito que é filho de Deus, se a pessoa também é um filho de Deus, a própria palavra nos diz, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Existem tradições que também são impostas pela igreja. Infelizmente, nós aprendemos durante a vida, nós escutamos muitas pessoas que falam sobre penitências, para pagar penitências por seus pecados, que são coisas que os homens colocam sobre a vida das pessoas. Uma das penitências é rezar o Pai Nosso, ou seja, se você pecou e o sacerdote ali chega e fala para você, a sua penitência seria você falar 10 vezes o Pai Nosso. Mas quando nós lemos aqui, Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Então, antes de eu começar, porque a oração começa no verso 9, nós lemos o verso 7 da mesma passagem. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês pediram antes mesmo de orarem, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Então comecem a oração do Pai Nosso. O Senhor Jesus dá um modelo de oração. E o Senhor Jesus pede, não fica repetindo a mesma coisa. E quando você vai lá, quando nós íamos lá na frente, pedir para o Padre, nós pecamos, qual é a nossa penitência? Ele vai mandar você repetir. Por quê? Porque é muito mais fácil Ele falar para você repetir aquilo, e aquilo tentar entrar na sua cabeça, do que você pegar e reconhecer, Senhor Deus, eu falei, e se arrepender dos seus pecados. Sem arrependimento não há salvação. Sem uma vida transformada para com Deus, você não pode chegar ao trono da graça. Então toda vez que você peca, você deve se arrepender de coração. Não ficar repetindo alguma coisa. Por quê? Porque a tradição da igreja manda isso. Hoje também foi criada uma nova tradição, que seria a tradição das igrejas neopentecostais, a tradição que crente não pode ficar doente, que crente tem que ser o mais rico dessa terra. E eles vendem coisas, tudo feito, tudo elaborado por homens, coisas que não estão na Bíblia, coisas que estão fora dos parâmetros do Senhor. Se um pastor chegar para você e falar assim, esse celular aqui é o celular que liga para o céu, ele tem uma conexão direta com o céu. Você pega e liga 1, 2, 3, e quando você escutar, esse número não existe, você pode falar, porque o próprio Deus está escutando você. Mas esse celular custa 100 mil reais. Então você vai ver milhares de pessoas vendendo as suas casas para comprar um celular que fala com Deus, enquanto ela poderia dobrar o seu joelho e falar diretamente com o Senhor Deus. Pois isso é o que está escrito na Bíblia. Mas é muito mais fácil para o ser humano seguir as suas tradições, seguir aquilo que o outro homem está falando, do que ler a palavra do Senhor e tomar posse da palavra do Senhor Jesus. Isso acontecia completamente, era impressionante isso nos dias do Senhor Jesus. Então nós imaginamos hoje, o Senhor veio então aquela caravana
falar com o Senhor Jesus, observar o Senhor Jesus. E eles olharam o quê? Eles olharam que os discípulos não tinham lavado as suas mãos. Por que os discípulos não tinham lavado as suas mãos? Porque isso era tão importante para eles. Não era uma questão de higiene, não. A questão de lavar as mãos para os judeus significa que, durante o dia, certamente eles tiveram um contato com alguém que não era judeu. E por eles terem esse contato, eles ficaram impuros. Então eles chegavam antes de comer, pegavam, lá, tinham um jeito especial que eles faziam para lavar as suas mãos, para se descontaminar do resto do povo, porque eles se tinham como o povo de Deus, e eles queriam mostrar para todo mundo que a capa que eles estavam usando, a capa de fariseu, a capa de mestre da lei, era pura. Então eles ficavam observando isso, e eles tomavam isso como lei de Deus, enquanto o Senhor Deus, nunca na palavra do Senhor Deus está escrito que nós devemos lavar as mãos antes de comer, para ficarmos puros. Regras criadas por homens, e os fariseus observavam essas regras, como vocês podem ler. E o Senhor Jesus vai combater esse tipo de atitude. O Senhor combate completamente durante todo o seu ministério. Ele fala: ai de vocês, fariseus hipócritas. Vocês observam tudo. Vocês ficam observando se nós estamos falhando nas leis, nas tradições humanas, enquanto as tradições dadas por Deus, as leis dadas por Deus, eles não respeitam. O Senhor Jesus diz, os fariseus perguntam, no verso 5, os fariseus vão falar para o Senhor Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com as tradições dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? E o Senhor Jesus responde: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Na sexta-feira eu passei na construção e tem uma bitorneira lá, e ela estava com muita massa grudada em volta dela. Então eu peguei um pedaço de ferro e comecei a bater naquela bitorneira, para tentar tirar um pouco daquela massa que estava grudada. Meu pai ficou um pouco irritado, porque estava fazendo muito barulho. A bitorneira estava vazia e cada vez que eu batia fazia um barulho irritante. Meu pai está aqui, a prova, o irmão Maurício também, o irmão Antônio. Aquele barulho estava irritante. Por quê? Porque assim é a vida de quem não tem o Senhor Deus e finge que está na igreja. Uma vida vazia. Quando a vida do cristão, do crente, se torna vazia, ele começa a irritar os outros. Por quê? Porque quando você bate, faz muito barulho. A pessoa fala demais do Senhor Deus, como se o Senhor tivesse descido na terra, pegado ele no colo e saísse carregando ele para onde ele vai. Assim são as pessoas. Quando você encontra uma pessoa que tem muito milagre acontecendo na vida dela, saiba que está errado. Por quê? Porque no mundo nós teremos aflições. E o Senhor Jesus fala: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Todos nós vamos ter partes difíceis nas nossas vidas. Todos nós vamos ter problemas que talvez nós não vamos conseguir suportar, mas quando você entrega o seu caminho ao Senhor, quando você confia nele de todo o seu coração, quando você se desprende de todas as coisas dessa vida e decide falar: Senhor Jesus, eu vou fazer o melhor para Ti, você esquece do mundo. Nós vivemos no mundo, nós temos que viver nesse mundo, mas você desprende das coisas materiais
e começa a se dedicar exclusivamente ao Senhor, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma promessa do reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas aquela mesma bitorneira que eu estava falando para vocês, se você encher ela de massa, se você colocar bastante massa nela e bater de novo, você vai ver que não vai fazer tanto barulho. Por quê? Porque quando o crente é cheio do Espírito de Deus, ele não precisa ficar falando demais do Senhor Deus. Quando ele chega, a presença do Senhor está com ele, e as pessoas veem que o Senhor está na vida dele. Às vezes nós podemos irritar as outras pessoas por falar de tantos milagres, mas à medida que você convive com a pessoa, que a pessoa olha para você e vê, aquela pessoa é diferente, ela é diferente na sua conduta, ela é diferente no seu falar, ela é diferente no seu trabalho, na sua escola, ela é diferente com os seus pais, ela trata os pais com respeito, porque esse é o mandamento do Senhor Deus. Ela é fiel na igreja, ela não faz as mesmas coisas que eu faço. Desse jeito, você pode atingir muito mais pessoas do que ficar falando apenas do Senhor Deus. Antes de nós falarmos do Senhor Deus, nós temos que viver. Você só sabe que o Senhor Jesus é vivo depois que você experimenta da bondade do Senhor na sua vida. Depois que você passa por provas e de tribulações, por perseguições, e quando você vê todas essas coisas, você diz, realmente o Senhor está comigo, vale a pena eu permanecer firme na presença do Senhor. Mas isso não vai ser do dia para a noite. Você não consegue desenvolver uma íntima comunhão com Deus do dia para a noite. É o tempo que vai moldar o seu caráter, que vai fazer você esquecer daquele velho homem que quer se levantar, daquele homem que tenta toda vez fazer o mal. O Senhor Jesus diz, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Você quer se libertar de todas as regras ensinadas por homens? Então leia a palavra do Senhor Jesus. Medite na palavra do Senhor Jesus. Uma das principais coisas que o cristão deve ter é humildade. Todos nós vamos aprender coisas erradas durante a nossa vida. Mas será você que vai decidir, será que o que eu aprendi é errado? Será que eu não tenho que mudar? Será que do jeito que eu estou fazendo está certo? Então você pede a opinião dos homens que você considera pessoas de Deus. Chegue para o pastor e pergunta para o pastor: pastor, eu estou fazendo isso, o senhor acha que isso está correto? O que a Bíblia me diz a respeito disso? Tomar posse da palavra de Deus significa muito mais do que apenas ler ela. Significa meditar nela todos os momentos da sua vida. Será que o que eu vou fazer está de acordo com a palavra do Senhor? Será que os mandamentos do Senhor aprovam isso? Pode ser qualquer pessoa nessa face da terra que falar para você: Deus me revelou isso. Se o que Deus revelou para essa pessoa não estiver de acordo com a palavra do Senhor Deus, saiba que é mentira.
Você pode julgar as profecias? Sim, pode. Quando nós ouvimos uma profecia, a primeira coisa que você deve pensar: será que essa profecia fere algum dos mandamentos do Senhor Deus? Por quê? Porque se ferir, ela é falsa, ela não vem do Senhor Deus. O que os fariseus faziam? O Senhor Jesus disse: vocês sempre encontram boas maneiras de colocar os mandamentos do Senhor Deus de lado, a fim de obedecerem às suas tradições, pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Ou seja, o que acontecia naqueles dias? Não existia um sistema previdenciário que pagava uma previdência para as pessoas. Então, quando as pessoas ficavam de idade, as pessoas deviam ser sustentadas para os seus filhos, pelos seus filhos. Mas o que os fariseus criaram? Os fariseus diziam assim: se você for dar um dinheiro ao seu pai, mas ao invés de, quando você chegar para o seu pai para dar esse dinheiro, você dizer a palavra corbã, você não precisa mais dar esse dinheiro, porque você está falando para o seu pai: eu ia dar esse dinheiro para o Senhor. Senhor, pai, mas agora eu vou dar para Deus. Então, desobrigava a palavra do Senhor, mas isso feria o mandamento do Senhor: honra o teu pai e a tua mãe, e qualquer que desonrar o seu pai ou sua mãe terá de ser morto. Ou seja, os fariseus criaram leis que transgrediam os mandamentos do próprio Deus. Pelas suas tradições, eles anulavam a palavra de Deus. E é isso que acontece na igreja nos dias atuais. As pessoas fazem falsas interpretações de trechos bíblicos, e assim eles condenam os mandamentos do Senhor Deus. Levítico 19, 28, vai falar assim: Levítico capítulo 19, verso 28. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmo. Eu sou o Senhor. O que as falsas igrejas dizem nos dias atuais? Não, lá no livro de Apocalipse fala que estava escrito na coxa do Cordeiro: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estava escrito na sua coxa. Então nós vamos tatuar na nossa pele Jesus. Então muitas igrejas tatuam, falam que não tem nada a ver a tatuagem. Não tem. Mas quando eles fazem isso, eles desobrigam, eles descumprem os mandamentos do Senhor. Porque você acha que o Senhor Deus ia tatuar na perna dele e falar no livro de Levítico que para não fazer? O Senhor Deus muda, o Senhor Deus é imutável. Então muitas pessoas, muitas igrejas, eles condenam os mandamentos do Senhor por causa das suas tradições, por causa das suas visões erradas da palavra do Senhor Deus. A palavra do Senhor Deus é muito clara. Quando você for ler a Bíblia, peça o discernimento do Senhor Deus. Diga: Senhor, eu quero entender essa passagem. Cada vez que você ler uma passagem, ela vai se renovar, ela vai se transformar. Nunca nós entendemos o mesmo trecho bíblico da mesma maneira. Sempre há pontos que estão escondidos, que vão variar muito do momento em que você está lendo a passagem. O Senhor Jesus
Senhor Jesus é especial, o Senhor Jesus é um Deus poderoso. Ele se entregou por mim, por você, não para que nós ficássemos presos em uma tradição, mas para que nós fôssemos livres, fôssemos libertos, para que nós aprendêssemos a verdade, conforme está nos mandamentos do Senhor Deus. Você é livre para servir o Senhor Deus, como você também é livre para não servir Ele. Se você dizer: Senhor Jesus, eu não vou te seguir desse jeito, eu vou seguir do meu jeito. Você pode servir o Senhor do seu jeito, mas eu te digo que não vale a pena. Por quê? Porque lá no final, quando você estiver diante do Senhor Jesus, face a face com Ele, no dia do julgamento final, qual vai ser a sua desculpa com o Senhor? Senhor, eu não te servi corretamente, eu servi o Senhor do meu jeito, porque era mais fácil para mim. Ou você quer estar na frente do Senhor, quando o Senhor disser para você: entra para o meu reino, benditos de meu Pai, pois vocês vencerão o mundo. Nós devemos estar no mundo, nós estamos no mundo. Nós não devemos ficar isolados do mundo, dizer: não, nós somos um povo separado de Deus, então nós não podemos ter contato com ninguém desse mundo. Então você não vai conversar com mais nenhuma pessoa nesse mundo, porque você é especial para o Senhor Deus. Não, o Senhor Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. O mandamento do Senhor Jesus é que para nós adentrarmos nesse mundo, para nós resplandecermos através dos nossos atos, através das nossas palavras, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E essa é a palavra que eu deixo para a igreja nessa noite. As palmas louvam o nome do Senhor Jesus.